Hoje falaremos de medição de desempenho. Medição de desempenho é um assunto que gera muita dúvida, muita discussão, muita confusão. As pessoas, os concurseiros, eles confundem treinamento e medição de desempenho. Quando a gente fala de medir desempenho, a gente precisa entender o que é desempenho. A maioria das pessoas se comporta como um robô e não entende e não para 5 minutos para pensar no que é desempenho. Quando a gente fala de concurso público, a gente fala sobre ser aprovado em uma prova. Esta prova, ela não vai exigir apenas que eu saiba a matéria. Se fosse só saber a matéria, poderiam cobrar de você um resumo, né? Você chega lá no dia, entrega um resumo. Então, não é só saber se você sabe a matéria. Eles querem medir coisas que têm a ver com o aprendizado do conteúdo, mas eles também querem selecionar aquelas pessoas que sejam mais rápidas, mais ágeis, mais eficientes, mais organizadas, mais práticas, assim por diante. Quando a gente fala de desempenho, a gente tem que usar o mesmo critério que a banca usa. Não adianta você querer medir o teu desempenho de uma forma e a banca medir de outra. Então, desempenho é falar a mesma língua da banca. Quando a gente fala em prova de concurso, o que a gente imagina? Como é que a gente sabe que é? A gente paga uma inscrição, a gente chega no dia marcado, a banca de concurso nos dá uma folha, né, um bloco de provas, né, um bloco de questões. Ela nos dá um tempo para a gente resolver essas questões. Ela nos coloca numa sala, muitas vezes abafada, sem ar-condicionado, com pessoas comendo por perto, uma barulheira sem fim, trânsito rolando. Isso é uma prova de concurso. E ela está medindo o nosso desempenho através daquela prova de concurso. Desempenho é sobre conseguir fazer uma pontuação maior naquela prova aplicada naquelas circunstâncias que a banca escolheu para aplicar a prova do concurseiro, beleza? Então, tão mais importante do que você aprender o conteúdo é você conseguir acertar questões naquele mesmo contexto que a banca quer que você acerte. Quando você faz questões num site de questões, sem medir o tempo de resolução de cada questão, sem selecionar as questões de forma aleatória, fazendo lá 30 questões por assunto, no friozinho do teu ar-condicionado, sem barulho, usando música branca, ruído branco ao fundo. Isso é medir desempenho? Não. Isto não é medir desempenho. Medir desempenho é você utilizar as mesmas condições normais de temperatura e pressão que a banca vai utilizar no dia da prova do concurso. Quando a gente estuda lá na escola química, né, física e tal, é sempre usada essa expressão, né, ó, CNTPs, né, condições normais de temperatura e pressão. É você imaginar que tá a uma atmosfera, né, 1 atm, né, tipo assim, pressão a nível do mar. É você imaginar que a pessoa tá lá a 20, 25 graus, assim por diante. Que é óbvio que eu não posso comparar, sei lá, o tempo de aquecimento da água de uma pessoa a nível do mar a 25 graus com uma pessoa no alto da montanha no Alasca. Tá muito mais frio e muito menos pressão, muito mais alto. Então, se eu quero comparar os dados, eu preciso usar as mesmas condições. Eu conheço coach que não sabe medir desempenho. O coach fica lá analisando quantos acertos a pessoa teve no site de questões ou no PDF, como se isso fosse desempenho. Não é. É estudo, é aprendizado. Você tem que fazer questões no site de questões? Tem que. Tem que estudar o PDF? Tem que. Tem que fazer questões do PDF? Tem que. Só que isso não é medir o desempenho. Você não pode fazer isso. Você tem que medir como o concurso mediria. Porque o concurso aplica uma prova. Então você tem que fazer prova. Isso é medição de desempenho. Usar o mesmo critério da banca. Assim como uma pessoa que quer treinar para uma maratona, ela não vai fazer uma Olimpíada todo final de semana. Então, o que ela faz? Ela treina. Ela treina simulando as mesmas condições, mas ela treina num parque, numa pista, assim por diante. E você, concurseiro, precisa aprender
a simular as mesmas condições dentro da tua casa. Tem gente que fica lá vendo videoaula como se fosse Netflix e fecha o curso, finaliza o curso, acha que vai chegar no dia do concurso e vai saber o que fazer naquelas 4 horas de concurso. Isso é ter uma autoestima tão elevada, isso é você não se enxergar, sabe, assim, tipo isso mesmo, assim, você não é possível. Eu olho isso e falo: "Gente, como é que a pessoa achou que ela ia ficar lá no quentinho da zona de conforto dela, dando play no Netflix", que são os cursinhos hoje em dia, aquelas aulas de concurso, com aquelas videoaulas de concurso, com os professores engraçadinhos lá, que ficam dando piadinha. Ela achou que ela ia finalizar aquelas videoaulas, ia chegar no dia da prova do concurso e ia acertar tudo e ia passar? Pelo amor de Deus, né, gente? Concurseiro tem que ter método de estudo. Concurso vai ter questão anulada, questão mal feita, que você vai ter que ler e conseguir seguir em frente, sem marcar uma resposta certa, porque não vai ter resposta certa. Concurso não vai ter espaço para resolver as questões, você tem que saber lidar com isso, tem que saber lidar com a falta de espaço do PDF da folha de prova. Concurso vai ter que fazer a caneta, você vai ter que lidar com o fato de ter que resolver um monte de conta à caneta. Quanto mais provas você faz na tua casa, imitando o concurso, mais traquejado você fica. A primeira prova é uma lástima. Aí você vai fazendo outra, 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 vai fazendo outra. E aí você vai ficando experiente, você vai pegando experiência. Meus queridos, amei falar com vocês. É isso. Beijo, beijo, beijo. Boa noite. Fica com Deus. Valeu!